Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mais um sábado aqui na casa do Senhor, na noiva do Cordeiro, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Você é o nosso convidado para que você venha nos acompanhar nessa live e o Senhor toque na sua vida para te abençoar a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração já para dar início ao culto na Igreja Evangélica Unidos com Cristo. Aleluia. Fecha teus olhos, curva sua cabeça. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, é com muito temor e temor que eu subo a esse púlpito, Senhor, para pregar o teu evangelho, a tua palavra, a essas vidas que vão ser alcançadas através dessa live, em qualquer nação que eles estiverem, em qualquer lugar que eles estiverem, que sejam tocados pelo poder do Senhor. Que a tua palavra venha falar ao nosso coração, que o Espírito Santo venha revelar a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início já em Salmos 1, versículo 1 a 6. Vamos meditar junto com a pastora Glória, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia, abre lá em Salmos capítulo 1, versículo 1 a versículo 6, vamos meditar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, vamos então ler aqui em Salmos 1, em nome de Jesus. Em Salmos 1 diz assim: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, hoje o nosso tema é divisor de águas de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo foi um divisor de águas. Nós vamos aprender isso hoje, vamos entender isso. Aqui em Salmos capítulo 1 já diz a respeito do versículo 3: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que devido no tempo dá o seu fruto, e cujas folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia, glória a Deus. Já está falando aqui do Senhor Jesus Cristo, já está falando aqui a respeito das águas. Aleluia. E depois nós vamos aprender também, vamos até Gênesis para nós vermos o que Deus falou a respeito das águas lá em nome de Jesus. Mas para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos já entender e meditar na palavra do Senhor, eu peço que você abra lá em João capítulo 4. João capítulo 4, nós já vamos começar meditando o que João falou a respeito, aleluia, das águas, a respeito do que aconteceu aqui em João capítulo 4, o encontro com Jesus lá em Samaria, no posto samaritano, no posto de Jacó, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 4, se você já pegou a sua Bíblia, abriu lá no iPad, no celular, aleluia. Abre lá na Bíblia, glória a Deus, pegue lá na Bíblia, no iPad, ou então no celular, no aplicativo que você baixou aí, ou então a sua Bíblia que você tem com tanta estimação, com tanto amor, com tanto carinho, como eu tenho a minha aqui, aleluia, e eu não abro mão dela. Glória a Deus.
avisando todos os irmãos que quinta-feira que vem, dia 16/4, aleluia, estaremos dando continuidade no nosso estudo a respeito do Espírito Santo. Será a segurança no Espírito Santo. Dando continuidade, nós já começamos no dia 2/4, quinta-feira, resistir ao Espírito Santo. No dia 9/4, nós aprendemos a respeito do selo do Espírito Santo. E agora, dia 16/4, quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, a segurança no Espírito. Aleluia! Você é nosso convidado, você que está nos acompanhando e está aprendendo muito a respeito do Espírito Santo. Diz aqui em João capítulo 4, em nome de Jesus, a mulher de Samaria, a mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera o seu filho José. Aleluia! Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Aleluia! Por seus discípulos, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria água viva. Aleluia! Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, o maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Ele, aleluia! Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que é agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aleluia! Vamos meditar até o versículo 18, do versículo 1 ao versículo 18, a respeito desse acontecimento maravilhoso, tremendo, no poço do Jacó. Aleluia! Jesus estava viajando, Jesus estava a caminho da cidade, aleluia, indo para Galiléia. Jesus estava indo para Galiléia, eles andavam a pé, irmãos, levava dias, era quilômetros andando a pé, aleluia. Mas chegou um certo local, aleluia, o qual ele estava cansado e queria tomar água. Ele para bem no poço ali em Samaria.
no poço de Jacó, o qual veio uma mulher, como diz o texto, veio uma mulher retirar água, aleluia. E Jesus não perdeu tempo, Jesus não perdeu aquele momento daquela mulher chegar e ele pregar a palavra para ela. E ele não se apresentou como Messias, não se apresentou como Jesus, mas a oportunidade de falar do Pai, de falar da palavra, de falar para aquela mulher, aleluia, porque Jesus era onipotente, onisciente, aleluia. Então ele sabia que aquela mulher veio fazer ali, e ele conhecia também, né, o que aquela mulher estava passando. Mas naquele momento que ele fala para que ela desse para ele de beber da água, e o nosso tema hoje é a divisor de águas, ali já aconteceu um divisor de águas sobre aquela mulher junto com Jesus. Jesus é o divisor de águas. Juntamente naquele momento que ele pede água para ela, ele já fala com ela, porque ela fala: mas como o Senhor pede água para mim, sendo que eu sou uma samaritana e os judeus não se dão com os samaritanos, né? Ele falou assim: pois não, mas aqui não está mais, aqui não está quem não se dá bem com os samaritanos. Estou bem, é tipo assim, Jesus não faz acepção de nenhuma pessoa, está tentando falar para ela, está tentando explicar para ela e mostrar para ela a respeito. E ela fala: mas o senhor não tem nem um balde para tirar água, o poço é fundo, como o senhor vai tirar água para beber? Ele fala: mas se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água para mim, e eu daria água para você, para que você, água viva. Quando Jesus fala dessa forma, e mantém até nos dias de hoje, para você e para mim inclusive, ele está falando a respeito da água viva, uma água que jorra dentro de nós, aleluia, como um ribeirão, uma água que jorra dentro de nós, a respeito, ele já está falando, sabe de quem? A respeito do Espírito Santo que pairava sobre as águas. Ele já está falando das águas, o que ele falou para Nicodemos, aleluia, quem no transformar da água e do Espírito não vai entrar no reino dos céus. Lá em João capítulo 3, nós vamos também meditar nele, João capítulo 3, versículo 5 talvez, deixa eu ver aqui, João capítulo 3, se você voltar um pouquinho, vamos já meditando, vamos já explicando, já vamos fazendo as passagens. Nicodemos visita Jesus e ele fala aqui no versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus já vinha com um divisor de águas para você, para a sua vida, e hoje, no dias de hoje, nós temos esse divisor de águas, aleluia, divisor de águas espiritual, divisor de água que faz com que nós se chegamos mais a Deus, que nós compreendemos quem é o Espírito Santo, aleluia, aquele que está aqui na terra, aquele que é o nosso Consolador, como nós estamos sempre pregando, como nós estamos sempre falando, estamos sempre passando para os irmãos. E aqui no poço de Jacó, esse encontro com a samaritana, mas Jesus não perdeu tempo, ele pede água, ela disse que era impossível dar água, já viu que ela não queria dar água para ele, na verdade ela não queria ter uma conversa com ela. Mas por que a samaritana ia naquele horário e não ia junto com as mulheres buscar essa água? Porque naquela época sempre se reuniam as mulheres e elas iam buscar a água. Por que ela ia? Porque qualquer pessoa daquele lugar ali não queria estar com ela, não queria andar com ela, porque era uma pessoa pecadora, aleluia. Mas Jesus, quando não faz acepção de pessoa, ele tenta explicar para ela, mas ela não estava entendendo ainda. O divisor de águas que estava sentado ali perante ela e pedindo água para ela, alguém que ia transformar a vida dela, alguém que ia, aleluia, perdoar os pecados dela, alguém que ia tocar sobre a vida dela. Jesus, quando perdoa a mulher que era para ser apedrejada por causa de um adultério, aleluia, ele estava passando a mesma situação com a mulher
de Samaria, a samaritana, aleluia, ela não entendendo o que tinha falado, ela não entendendo o que Jesus estava tentando explicar para ela a respeito da água viva, aleluia. Então, o que ele fez? Ele revelou sobre ela, aleluia, uma profecia. Ele falou com ela a respeito de uma profecia, a respeito dos seus maridos, a respeito do marido que ela estava agora, que não era o marido dela, mas 5 maridos já esteve. Então, a samaritana, na verdade, em adultério, em pecado, estava ali perante Jesus, e Jesus revela a ela, e quando revela a ela a profecia, aleluia, ela fica pasma, ela se entrega por completo. E quando Jesus, versículo 17, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Então a mulher não quis explicar o que era aquele atual marido dela, que não era o marido dela, aleluia. Mas Jesus, onisciente, conhece a mente, ele já disse que você falou a verdade, realmente você falou a verdade. E na verdade, prosseguindo a verdadeira adoração, Jesus começa a falar a respeito do versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. A mulher já percebeu que ele é profeta, por causa da revelação, aleluia. Então, muitos que nós vemos nos dias de hoje, que inclusive participamos até de profetadas, né? Precisamos prestar muita atenção, porque tem muitos falsos profetas, tem muitos falsos. A Bíblia diz que virão muitos falsos no meu nome e farão muitas coisas, enganarão a muitos. Então aqui não está diferente, porque na verdade ela olhou e perguntou para ele: estou vendo que tu és um profeta, né? Por quê? Revelou o que estava acontecendo com ela, que era verdade. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então aqui na verdade ela queria explicar para ele que os judeus só querem adorar lá em Jerusalém, mas ela gostaria de adorar onde os pais delas adoraram, naquele monte, aleluia, onde Jesus estava com ela naquele poço. Disse-lhe Jesus, acudindo a mulher, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Glória a Deus. Ali ela já colocou, ele colocou ela na mesma linha, na mesma direção dele, o qual ele chegou e abriu a mente dela e deu para ela, além de dizer para ela que estão perdoados os seus pecados, aleluia, colocou para ela que a adoração seria que nem nos dias de hoje. Em qualquer lugar que nós tivermos, podemos adorar. Em qualquer lugar que nós tivermos, o Espírito Santo está conosco. Em qualquer lugar que nós formos, nós estaremos adorando em espírito e verdade. Então ele colocou isso para ela. Olha o que a mulher disse, olha o que a mulher percebeu. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, versículo 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus já colocou aqui a respeito de adorar somente um Deus.
Deus vivo, Deus único. Não é que nem muitas crenças têm aí, que adoram outros deuses e fazem outras coisas, mudam a Bíblia, mudam uma série de coisas. Não, temos somente um Deus único para nos adorar. Só temos um Deus para que nós venhamos buscar. A palavra do Senhor nos confirma isso. A palavra do Senhor nos dá esse direito de crer somente num Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Versículo 23: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Aleluia. Então até hoje, até nos dias de hoje, o Senhor procura os seus verdadeiros adoradores. Glória a Deus. A adoração do Senhor era uma entrega, é uma entrega que você faz com o Senhor na sua fé, no teu amor, na perseverança, na esperança e na obediência. Essa colocação que ele faz para a samaritana, para a mulher samaritana, deixa ela meio que confiando nele. Aleluia. Confiando nele, porque a hora que ele fala no versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você adora a Deus em espírito e verdade, você é um bem-aventurado. Você está dentro da comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo o que existe um Deus, existe uma salvação, existe uma vida eterna após essa. Você está entendendo, porque você deve entender de que maneira que você nasceu, cresceu e está vivendo nessa terra. Só o ar que nós respiramos, nós já temos que dar glória a Deus. Só as águas que Ele mostrou, as águas que Ele criou, nós temos que dar glória a Deus, porque Ele criou só as águas. Ele criou também os seres viventes dentro das águas, são os peixes que nos alimentam. Então, as águas, sem as águas não cresce o fruto, sem as águas não plantamos. Então, meus amados, meus queridos, tudo a Bíblia que está escrito na Bíblia, que foi relatado na Bíblia, é verdade, é verdadeiro. E tudo que é verdade, nós seguimos. E tudo que é verdadeiro é de Deus. Aleluia. Versículo 25, a mulher responde a ele: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. É o que eles estavam esperando há 2000 anos atrás, que viesse o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aqui então você pode ver que Jesus se apresentava como uma pessoa simples, pessoa humilde. Aleluia. Ele não queria galardão, não queria Facebook, ele não queria redes sociais, ele não queria aparecer, ele não queria fazer nada disso. Ele simplesmente queria ganhar o coração daquela samaritana, ganhar aquela vida. Jesus veio para isso. Jesus veio para ensinar, Jesus veio para mostrar o reino, Jesus veio para abraçar as pessoas, e até hoje Ele é o mesmo, de ontem, o mesmo sempre, vai ser o mesmo sempre. Até hoje Ele quer te abraçar, até hoje Ele quer ter um encontro com você, até hoje Ele quer mostrar para você o reino. Ele deixou até conosco o Consolador, para que nós não fiquemos órfãos, não nos desviamos da presença de Deus, não nos desviamos do mundo da promessa do Senhor. Ele não quer que você se desvie da promessa de Deus, Ele quer que você creia. Aleluia. E a mulher responde dessa forma, aleluia, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. E para nós já anunciou, né? Para nós já anunciou, e nós ainda estamos aí sem crer, porque somos fracos e pecadores. Temos dúvidas nos momentos que mais nós precisamos, na hora que nós passamos pela tribulação, pela perseguição, quando nós estamos precisando de algo muito importante, nós deixamos de crer, mas ficamos assim,
ficamos perguntando por quê, como é que vai ser, como é que não vai ser, né? E foi o que a mulher falou para ela, foi o que a mulher falou para Jesus. Nós ficamos que nem a samaritana, esperando. E enquanto ela esperava, ela tinha já 5 maridos e o último marido não era marido dela. E para nós já veio o Messias, para nós já veio Jesus. Para nós temos o Consolador para nos ensinar, nos mostrar, nos garantir a entrada no Reino dos Céus. Ficamos em dúvidas muitas vezes, porque somos fracos. Versículo 26, disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Pronto, eu sou, é eu que falo contigo. Jesus falou assim: pedes o que queres em meu nome, que eu farei para você. E ele fala que nós não sabemos pedir. E a mulher aqui está na frente de Jesus, depois de muito lhe falar, muito lhe tentar que ela pudesse se converter naquele momento. Não tinha, porque o coração dela estava amargo, com os problemas, com os pecados. A amargura estava tomando conta do coração dela. Versículo 27, nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Então, para eles, também para os discípulos que estavam andando com ele, aquilo ali não poderia estar acontecendo, seria impossível. Mas Jesus não fazia acepção de ninguém, nem de raça, nem de etnia, de nada, nem de mulher, nem de homem, não fazia acepção. Quando a mulher, versículo 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Você está vendo como a importância da revelação, a importância da profecia, a importância de falar com muito amor e carinho e falar da palavra de Deus? Foi o que Jesus fez. Dessa maneira alcançaremos vidas, dessa maneira as vidas serão transformadas. Que fazem profecias, que sejam profetas, mas de Deus. Ela foi até a cidade correndo, falar para os homens que vem conhecer a pessoa com quem, e ela ainda falou: será esse porventura o Cristo? Versículo 30, saíram pois da cidade e vieram ter com ele. É claro, a mulher chegou lá e falou: olha, ele falou tudo o que aconteceu comigo, porventura pode ser o Cristo que nós estamos esperando? O Messias? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele, porque era uma novidade que estava acontecendo. Era uma novidade que poderia ali existir, algo que eles estão procurando há muitos anos, há muito tempo. E aquela mulher estava trazendo uma notícia a qual eles estavam esperando já, aguardando o Messias.
E Jesus usou uma mulher, a qual os seus discípulos até, tipo assim, não gostaram, reprovaram, está conversando com a mulher, mas ninguém perguntou nada. E uma samaritana ainda. Mas por causa dessa mulher, aleluia, que depois foi pregado o Evangelho em Samaria, para os samaritanos. Por causa dessa mulher. Então, meus amados, meus queridos, nós nunca sabemos aonde que Deus vai nos usar, aonde que Deus vai fazer que você leve o Evangelho e a palavra do Senhor. Para quem que você vai levar e para quem que você vai pregar, ou para quem que você vai abraçar, ou para quem que você vai profetizar. Qualquer um de nós podemos profetizar, qualquer um de nós podemos querer o bem das pessoas, mas que seja verdadeiro, que seja verdade, que seja que o Espírito Santo esteja te usando para esse dom. Porque nós não podemos guardar o dom que o Senhor nos deu, que Deus nos deu. Temos que realmente colocar em prática. Aleluia. Então Deus quer fazer algo tremendo em nossas vidas, tanto na sua vida como na minha vida, ou na vida de todos nós. Por isso que, se você tem um chamado, se você sente desejo de ajudar as pessoas, de pregar a palavra, comece aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vai batizar nas águas, depois vai batizar com o Espírito Santo, porque Jesus falou para Nicodemos: quem não for transformado da água e do Espírito, aleluia. Então é o batismo nas águas e o batismo no Espírito. Quem não for transformado não vai entrar no reino de Deus. Aleluia. Então nós temos que prestar atenção na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e buscar o que nós precisamos para que nós venhamos a entrar no reino de Deus, a entrar, a receber a nossa salvação. Essa é a nossa luta aqui na terra, essa busca, porque nós somos todo tempo, todo momento, aleluia, estamos em guerra espiritual, estamos em guerra espiritual com as hostes do demônio, as perseguições, as lutas. Mas quando nós cremos, quando nós andamos com o Espírito Santo, que está aqui na terra conosco, o Consolador, nada venha tocar em nossas vidas, nada vai tirar nós da presença do Senhor. Aleluia. Quero que você preste atenção nessa palavra de Deus. E agora nós vamos passear um pouquinho na palavra de Deus. Aleluia. Eu separei alguns versículos aqui importantíssimos a respeito do divisor de águas de Jesus Cristo, que já começou lá em Gênesis. Quero que você abra lá em Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7, vamos ver o que o Senhor tem para nós lá. Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7, aleluia. Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim a palavra do Senhor. Você já pegou sua Bíblia aí, pegou seu celular, abriu lá no aplicativo. É o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, que é a criação dos céus e da terra e tudo o que nele há. Aleluia. E aqui no versículo 6 e 7, ele diz assim: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas
e águas. Aleluia. Se você vê, o mar não mistura com o rio doce. A água salgada não mistura com o rio doce. É tremendo, né? É maravilhoso. Até se encontram, mas não mistura. Então isso só Deus mesmo, não é verdade? E na verdade, as águas aqui já nos mostram que não devemos nos misturar com as coisas do mundo. Esse é o divisor das águas. Quando nós recebemos Jesus, quando nós estamos na presença do Senhor, se tornamos um divisor de águas. Não nos misturamos com as coisas do mundo. Por isso que diz divisor de águas, que é Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Ele, entregamos nosso coração a Ele, temos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós temos um divisor de águas em nossas vidas, que é o Senhor Jesus. E aqui já começa em Gênesis a respeito, porque Ele fala, disse Deus, haja firmamento. Então que haja um firmamento dentro de você, e o firmamento dentro de mim. Eu esteja firme na fé, na presença. Que esse firmamento que aconteceu lá em Gênesis, quando Deus falou com a palavra e falou para que haja água no meio do firmamento, no meio das águas, e separação das águas e águas. Aleluia. Então que se a palavra fique firme no teu coração, na tua alma, no teu espírito, e você possa ser um divisor de águas. A água salgada não mistura com a água doce. Você que é de Deus não mistura com as coisas do diabo, não mistura com as coisas do mundo. É isso que nós temos que aprender e carregar como fé inabalável dentro de nós. Aprendemos dessa forma. E ele continua ainda falando assim, versículo 7: fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim o fez. Aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Já fez dessa forma que é para nós começarmos a enxergar o que nós temos que fazer aqui na terra. Na verdade, nós precisamos de 70% da água na nossa vida, no nosso corpo. Não é assim? Sem as águas a gente também não sobrevive. Sem água o nosso corpo também não sobrevivemos. Então, todos nós, tudo que foi criado por Deus depende de água. Pode observar. E por isso que aqui Deus o fez e já diz que a água é importantíssima para todos nós e para toda a humanidade e para o mundo. Faltou água, acabou. Aleluia. Na verdade pode faltar tudo, menos água. Sem água não sobrevivemos. Percebeu isso? Por isso que tem mais água do que terra no mundo, né? E não deixou suas águas. Se você vai no mar, vai pescar, você vai pegar alimento para você. Não é assim? Se você pegar água e colocar numa planta, ela vai nascer, vai crescer, vai dar fruto. Então tudo isso nós aprendemos com Deus. Isaías 43, versículo 2. Vamos lá aprender com Isaías agora. Isaías 43, versículo 2. Só Deus resgata Israel. Começa assim. Isaías 43, versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia, glória a Deus.
Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Olha só o que o Senhor está falando. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando você for batizado nas águas, meu irmão, eu serei contigo. Por que você acha que Eliseu falou para... Porque se Eliseu falou para aquele homem, que era um dos principais lá deles, que estava com lepra, aleluia, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, as águas iam curar ele. Não é verdade? Então, se as águas curam, e as águas que nós dependemos, cura, não só cura, como transforma e restaura, então Isaías está correto. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Mas primeiro você passa pela água. Olha só que interessante esse versículo. Primeiro você é batizado nas águas, depois você é batizado no fogo. Primeiro tem que passar pelas águas, depois você vai passar pelo fogo. Aleluia. As águas é para limpar tudo, para lavar você. E o fogo é para purificar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o versículo Apocalipse 22, versículo 1 e versículo 2. Olha só que interessante, nós pegamos o começo em Gênesis, pegamos no meio que é Isaías, e vamos para Apocalipse. Primeiro, começo, meio e fim, porque o último capítulo é 22 de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 22. Pode abrir direto para o final da Bíblia que você já vai encontrar. Versículo 1 e 2. Naamã, o nome do homem lá, Naamã, eu tinha esquecido. Naamã teve que dar 7 mergulhos no Rio Jordão, Rio Barrento. Ele falou: será que ele não pode me arrumar uma água mais limpa? Tanto lugar que tem águas limpas, porque tem que ser naquela água barrenta? Tinha que ser ali, porque é ali que aconteceu tudo. Ali que Isaías bateu sua carpa e abriu o Rio Jordão, Eliseu bateu sua carpa e abriu o Rio Jordão, ali que passou a arca, ali que saiu as 12 tribos, ali que aconteceu 12 pedras, ali aconteceu tudo no Rio Jordão, e ali que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então ele teria que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mergulhou e foi sarado, curou a lepra. Aleluia. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1 e versículo 2 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida. Eita Deus! Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aleluia, glória a Deus. E até hoje existe essa árvore lá em Israel. E aí? A Bíblia é correta, é verdade ou não é? A Bíblia, se você ler de Gênesis e Apocalipse, você vai ver realmente que Deus existe e está nos aguardando para que nós estejamos lá com Ele na eternidade.
E aqui em Apocalipse, que é o capítulo 22, o último capítulo, aleluia. Então me mostrou o rio da água da vida, aquele que Jesus se encontrou lá. Jesus se encontrou com a samaritana no poço de Jacó. Quem poderia te dar água? Se eu posso te dar a água da vida, a água viva, a água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui, o Cordeiro já estava do lado direito de Deus, Jesus Cristo. Por que quando furaram ele do lago, saiu sangue e água? O sangue porque nos comprou, e a água porque é a água da vida. Glória a Deus, aleluia. E o fruto tem até hoje lá em Israel. Se você quiser ter prova, vai lá, que você vai ter a prova. Amém? Até aqui, vamos, em nome de Jesus Cristo, encerrar o culto. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, o Senhor possa tocar na sua vida, e você possa ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, e ter o amor no teu coração, aleluia, a fé inabalável no teu coração, e que você possa estar na esperança, na perseverança e na obediência à palavra, a Deus, para que você possa entrar no reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória. Aleluia. Senhor Espírito Santo, meu querido, meu amado, meu Senhor. Jesus amado, meu Salvador, meu tudo, meu Senhor e Salvador da minha vida e de toda a humanidade. Te agradecemos, meu Deus, por esse ensinamento, por essa palavra poderosa que nós ouvimos e aprendemos com o Senhor. Que nós possamos guardar e meditar na Tua palavra de dia e de noite, para que nós venhamos conhecer o Senhor de verdade e buscar somente o Senhor, a Tua face, a Tua presença, o Teu reino, a salvação. Aleluia. E que nós possamos falar com o nosso Consolador, o Espírito Santo, em oração, para que Ele possa nos ensinar a orar como convém, para que Ele, com gemidos inexprimíveis, possa nos ensinar, nos convencer do juízo, da justiça e do pecado, e possamos estar caminhando com Ele e guardando a palavra do Senhor, para que nós entramos na comissão do Senhor aí no reino, e possamos falar, meu Pai, que nós não somos mais cidadão da terra, e sim cidadão do céu, e que esse amor possa estar dentro de nós, para que nós possamos entender que o Senhor é Deus, é Pai, é o Todo-Poderoso, que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e possamos estar sempre ligados nele, aprendendo com o Espírito Santo como se aproximar mais dele, como guardar a sua palavra, como viver, meu Deus, a obra do Senhor aqui na terra. Aleluia, glória a Deus, pregando a tua palavra, Senhor, orando pelas pessoas, em nome de Jesus, ensinando as pessoas, Senhor. Glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor, ajudando os necessitados, Senhor, curando os enfermos, meu Pai, aleluia, expulsando os demônios das pessoas e meditando a tua palavra de dia e de noite. Glórias ao teu nome, santo é o teu nome, Senhor. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Precisamos do Senhor. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que desagradou o teu coração, Senhor. Nos dê um coração novo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, um coração cheio da tua presença, do teu amor, da tua unção, do teu poder, com a direção do Espírito Santo, para que nós não venhamos a pecar, para que nós não venhamos a nos desviar, para que nós não venhamos nos enfraquecer e andar somente na tua presença, fazendo a tua vontade, teu querer, pregando a tua palavra genuína, não inventando nada, Senhor, não querendo se aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor.
não somos nós. E o teu nome seja glorificado. Que nós possamos ser somente servo do Senhor. Servir e fazer a tua vontade, teu querer. Servir nossos irmãos, Senhor. Amando nossos irmãos. Amando a Deus sobre todas as coisas. Outras coisas Ele vai acrescentar. Mas amando nossos irmãos como nós amamos a nós mesmos. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Que vidas venham ser alcançadas, meu Pai, curadas pelo poder do Senhor. O Senhor venha usar nossas vidas, usar as igrejas, Senhor, para curar vidas, para transformar vidas, para converter, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que a Tua palavra seja pregada em todas as nações, e vidas venham ser tocadas e abençoadas e transformadas pelo poder dele. Famílias, meu Pai, que estão sendo destruídas, que sejam restauradas pelo Teu amor, pela Tua palavra. Jovens que estão se desviando, Senhor, meu Deus, para os vícios, meu Pai, que esteja repreendido esse mal, essa maldição, esse vício nesses jovens, em nome de Jesus. Velhinhos que foram abandonados pelas suas famílias, nos asilos, em suas casas, que haja uma visita, Senhor, meu Deus, dos teus filhos, que haja uma visita, meu Pai, das igrejas, que haja uma visita, Pai, dos seres humanos, para abraçar esses velhinhos, Senhor. Meu Deus. Meu Deus, aqueles que foram para o presídio, que possam ter uma Bíblia, sair de lá pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, transformado, curado, liberto pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo, arrependido pelo seu pecado, e o nome do Senhor seja glorificado. Vidas que estão, meu Pai, nos hospitais, naqueles leitos frios, meu Deus, das UTI, orando, pedindo um milagre ao Senhor. Que eles sejam, meu Pai, curados pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vidas que precisam tanto, Pai, do milagre. Nós repreendemos esse câncer na língua dessa moça, em nome de Jesus Cristo. Repreendemos esse câncer, Pai, meu Pai, nessa mulher, Senhor, meu Deus. Repreendemos toda doença, toda sorte de doença sobre essas vidas, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, Pai. Que vidas venham ser alcançadas e transformadas e curadas pelo poder do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, já vamos ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Aleluia. Estende suas mãos para o alto. Você que está nos assistindo também, em nome de Jesus, receba a ministração, aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o nosso Papai, a majestade, a grandeza e o poder, nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Amanhã é ceia do Senhor, glória a Deus, aleluia, às 10h30 da manhã, com a palavra poderosa para a sua vida, para a sua família, e vamos ministrar a ceia do Senhor, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Deus abençoe a sua vida, tchau, um beijo no coração.